Com o objetivo de qualificar os dirigentes sindicais e os servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o Sindalesp promoveu nos dias 22 e 29 de agosto o mês de formação sindical e cultural. O evento trouxe palestras e fomentou o debate com especialistas nas mais diversas áreas. O primeiro dia teve a participação do presidente da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, João Domingos Gomes dos Santos, que abordou os desafios do movimento sindical brasileiro, em especial as entidades representativas dos servidores públicos. E você confere agora os melhores momentos da palestra do nosso presidente João Domingos. Aproveite e se inscreva em nosso canal no YouTube. Primeiramente, boa tarde a todas as companheiras, a todos os companheiros, aos camaradas. Iniciar pedindo permissão à mesa para cumprimentar as autoridades da mesa na pessoa do presidente Felipe. E, inicialmente, Felipe, lhe dizer do quão oportuno eu julgo esse evento. Nós estamos num momento extremamente desafiador para o mundo social como um todo, mas, em particular, para o movimento sindical e, mais especificamente, para o movimento sindical brasileiro, especialmente do setor público. Veja a gradação de importância que tem. E esse, talvez, seja das primeiras jornadas de formação sindical pós o grande desafio que nós tivemos de reinventar praticamente o movimento sindical. O movimento sindical que passou por duas tragédias terríveis. A primeira foi a desmontagem do próprio sistema sindical brasileiro a partir da, entre aspas, bem forte, reforma sindical, que guilhotinou o movimento sindical a partir de sua principal fonte de custeio. E, sobretudo, com uma campanha devastadora que chegou a colocar o trabalhador contra o sindicato. Em seguida veio a segunda parte, me desculpem aqui se eu desagradar alguém, mas a segunda parte dessa primeira fase de tragédia foi um governo absolutamente contrário, e nós não podemos nem acusá-lo de falsidade, de propósito, porque desde a campanha ele anunciou-se contra o sindicato, contra o serviço público, contra os servidores públicos. E para encimar tudo isso, para aumentar a tragédia, nós fomos atingidos por uma pandemia, uma doença que devastou boa parte todo o planeta, mas em particular teve no Brasil a tragédia de ser proporcionalmente o país onde mais morreram pessoas da Covid-19. E tudo isso fez com que nós nos reinventássemos. Essas tragédias somadas, elas chegou a implicar no desmonte total, na desativação de cerca de 1/3 do movimento sindical brasileiro. Um outro terço continuou, aí às vezes em alguma medida até continuou, funcionando precariamente. E, em compensação, e para a nossa sorte, a sorte da classe trabalhadora, um certo terço, para dividir em 3 partes, sobreviveram pujantemente, reinventaram o movimento sindical, e, nesse contexto, eu quero colocar aqui o Sindalesp. O Sindalesp tem com a CSPB uma trajetória histórica de simbiose. Nós trocamos apoio, ajuda e auxílio desde sempre. Então, toda vez que eu me aperto, eu me socorro do Sindalesp. Até mesmo quando eu quero cantar, eu recorri à presidente Desirê. Ou seja, dá alegria às dificuldades, nós sempre tivemos uma grande parceria, portanto, é uma grande honra. E destaco o grande senso de oportunidade que representa esse meio de formação sindical. A entidade sindical, ela é, de certa forma, a última barreira entre a miséria social e o trabalhador. E essa barreira está muito enfraquecida por uma série de consequências que nós dissemos. Por outra parte, filosoficamente, ideologicamente, historicamente, a entidade sindical é uma entidade de transformação social e transformar a sociedade a favor da classe trabalhadora. Esse é o espírito com o qual nasceu o movimento sindical
desde sempre. E nós precisamos retomar a esse estado natural que inspirou o movimento sindical, de ser um movimento de transformação social e, repito, transformando a sociedade a favor da classe trabalhadora. Portanto, nós não somos um movimento de classe, que reconhecemos a luta de classe. E por que eu digo isso? Porque, ultimamente, especialmente nesses últimos 6 anos, o movimento sindical retirou de sua retórica a palavra luta de classe, enquanto ela nunca foi tão presente como foi, sobretudo, durante o último governo. Só que era uma luta de classe unilateral. Então, primeiramente, eu quero falar aqui, para mais além da negociação coletiva, eu quero falar do marco regulatório das relações de trabalho no setor público, onde a negociação coletiva é, sim, o chassi de tudo isso, mas nem de longe ela é a única preocupação nossa, ela faz parte de um conjunto. Porque a nossa categoria, uma das maiores do país, nós somos cerca de 13 milhões de trabalhadoras e trabalhadoras, e somos, pasme, a categoria mais discriminada de todas as categorias de trabalhadores, em que pese termos a pecha de sermos privilegiados, de sobrevivermos de privilégio. Nós somos a uma categoria que, por exemplo, não tem o direito basilar da atividade sindical, que é a negociação coletiva. E, lutando por isso, eu comecei no movimento sindical já há muito tempo, com 2 bandeiras, naquela época, que era a luta pela anistia ampla, geral e restrita. Isso foi a proposta da CSPB, está nos anais do Congresso Nacional, e direito de negociação coletiva para os servidores públicos. Quando nós começamos, eu pensei, negociação coletiva vai ser fácil, o difícil vai ser a anistia ampla e geral. Nós, há décadas, conquistamos a anistia ampla, geral e restrita, e até hoje não temos sequer negociação coletiva, e a negociação coletiva ela está composta na Convenção 151 da Organização Internacional do Trabalho, que todos vocês conhecem, que foi homologada pelo Brasil há 46 anos, quase meio século, 1978. Somente 32 anos depois, em 2010, nós conseguimos aprová-la no Congresso Nacional. Ainda naquele ano de 2010, fomos à OIT, fomos naquela época, CSPB e governo, registrar lá na OIT, o Wagner estava lá, inclusive, conosco, e a partir dali, de 2010, com aquele registro, o Brasil tinha 1 ano para regulamentar a Convenção 151, que trata do tripé das relações de trabalho, que é organização sindical, direito de greve e negociação coletiva em ordem de importância inversa. Primeira, negociação, direito de greve e forma de organizar nosso sistema sindical. Pois bem, ali começou a luta por essa regulamentação. E não saía. Nós estávamos 2 governos Lula. No governo Dilma, em 2013, nós resolvemos fazer uma denúncia contra o Brasil lá na OIT, e fomos nós que puxamos essa posição, os que militam no movimento internacional sabem disso. E, para evitar aquela denúncia, a presidente Dilma assinou um decreto presidencial internalizando aquela norma no Brasil. Mas isso era muito mais um ato político do que de efeito prático. E muita gente pergunta, se foi homologada há 46 anos, se foi aprovada no Congresso desde 2010, foi internalizada desde 2013, por que tem que regulamentar? Tem, porque as normas internacionais, as convenções internacionais, elas não são normas executivas, elas são princípios que devem ser acatados por todos os países membros da ONU. A OIT é um organismo da ONU. Mas, para ela ter efeito prático, elas têm que ser regulamentadas segundo a legislação de cada país. E o Brasil é um dos países de formação institucional bem complexa. Nós somos uma federação com autonomia de estados e municípios, um país do tamanho do continente. E, portanto, até hoje, 46 anos depois, 47, na verdade, agora, nós ainda lutamos pela regulamentação da 151. Esse marco regulatório, infelizmente, não vai dar para a gente destrinchar ele hoje como gostaria, mas eu queria muito pontualmente,
dizer para vocês o que está dentro do marco regulatório. Ele começa por ser o que eu chamo de um piso civilizatório nas relações de trabalho do setor público, porque ele atinge estados, municípios, enfim, as 3 esferas administrativas, municípios, Estado, União, os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, os órgãos independentes, que é Ministério Público, que é Defensoria Pública, etc., todas estão aqui. Vocês, quando tiverem a oportunidade, eu vou deixar esse aqui, eu gostaria, inclusive, depois vou mandar de forma eletrônica, presidente, quero que você possa disponibilizar para todos, para toda a sua base, todos aqueles que interessarem. Então, começa com isso. É um marco regulatório que atinge todos os níveis da administração pública, não importa o poder, não importa a esfera administrativa. Hoje, uma fortuna incalculável, porque nem o mesmo governo tem ideia de quanto oriunda do movimento sindical dos trabalhadores brasileiros, compõe o FAT, que é gerido pelo CODEFAT, que é o Conselho de Administrador do FAT. Essa é uma fortuna, de certa forma, quase incalculável. O FAT é em torno de 20 em época de pleno emprego, até 30 bilhões de reais por ano, 15 bilhões só do sistema PASEP, para vocês terem ideia. E esse sistema é um dinheiro do trabalhador e nós não temos autonomia de geri-lo, então nós estamos criando primeiro, o órgão de autorregulamentação. Segundo, nós estamos transferindo o que hoje é gerido pelo Estado nós estamos criando o Fundo Nacional da Autorregulamentação, que é o que vai sustentar esse órgão autorregulamentador. E aí chega aqui no capítulo, talvez um dos mais sensíveis, que são das formas de custeio das entidades sindicais. Esse talvez seja o tema mais dramático no momento hoje, porque, de certa forma, o movimento sindical, durante quase um século, ele tinha uma fonte de custeio principal, que era a contribuição sindical, antes imposto sindical, que, a partir não apenas da nova Constituição, mas de um trabalho extremamente capilar, feito pela nossa confederação, nossas federações e nossos sindicatos, alcançou também o setor público. Mas, na prática, essa fonte de custeio foi retirada. E hoje, nós, na verdade, não tem nenhuma fonte definida e garantida de custeio do movimento sindical. E não há movimento sindical forte o suficiente, sem uma fonte de custeio determinada, que dê robustez estrutural, material, técnica, tecnológica ao movimento sindical, se não tiver uma fonte de custeio, para que contraponhamos ao nosso ex-adverso, que é o nosso patrão. Nosso patrão é o poder público. É o patrão mais poderoso do mundo. Ele faz lei, faz dinheiro, faz tudo. E, então, o fortalecimento estrutural do movimento sindical talvez o princípio de tudo. Se você não tiver negociação coletiva e não tiver um sistema de custeio suficiente, dificilmente nós atingiremos a plenitude de ser aquela entidade de transformação social que inspirou a criação do movimento sindical, do qual nós falamos no começo. E o que é que nós temos no momento? Nós devemos esquecer, e nem reivindicamos mais, que a volta da contribuição sindical da forma que ela era, até porque ela tinha lá, sim, suas defecções, ela foi objeto de muito mal feito, e foi por isso que ela se tornou algo tão odioso que nem mesmo nós defendemos daquela forma. A forma hoje consensuada é da contribuição negocial. A contribuição negocial ela pode ser entendida hoje como a contribuição assistencial, que já existe para o setor privado desde sempre. Mas é que existiam 4 fontes de custeio, era um pouquinho exagerado. Tinha a contribuição social, essa que o associado paga, tinha a contribuição confederativa, tinha a contribuição assistencial e o imposto, a contribuição sindical. Hoje, a tendência é transformar tudo isso numa única fonte,
que seja resultante da atividade sindical, da prática da negociação coletiva, através de acordos. E esse tema está extremamente complexo. Há uma guerra de belezas, talvez, entre o Supremo, entre o Ministério Público Federal, entre o Superior Tribunal do Trabalho, em torno desse tema. Para vocês verem, vocês se recordam, e por isso que eu falo às vezes que o Supremo, sem querer ofender, mas é isso que eu penso mesmo, o Supremo, às vezes ele julga com um olho na Constituição e outro na conjuntura. E geralmente o olho da Constituição fica meio embaçada a visão. No governo, uma conjuntura política institucional recente, o Supremo fez maioria, construiu maioria para julgar inconstitucional a contribuição assistencial. Mudou a conjuntura institucional do país, o Supremo voltou atrás e formou maioria para torná-la constitucional. No entanto, numa decisão extremamente confusa, onde dá margem a várias interpretações, veio o Ministério Público, entrou com embargo de declaração que está sendo para ser julgado agora, bem próximo, para dar mais clareza e mais segurança jurídica ao que ficou decidido ali. Veio o STJ, o Superior Tribunal do Trabalho, TST, e está lá uma demanda nesse mesmo sentido, e tudo em torno de um tema, que é exercer o direito à oposição, de como exercer, de onde exercer. Essa contribuição assistencial, ela é muito parecida com a contribuição sindical. Ela é universal, porque ela é sobre a base, não é apenas para os filiados. Ela é compulsória, porque ela acaba a oposição. Mas aí é que está a discussão. Nós achamos que a oposição, o local de fazer a oposição é na Assembleia, a posição da Assembleia tem que ser vencedora. Não pode, do jeito que o próprio TST está defendendo, de retirar a autonomia de uma Assembleia. Presidentes, presidentas, se nós retirarmos a autonomia de uma Assembleia, não resta nada para o movimento sindical. Agora, recentemente, o ex-ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, muitos de vocês conheceram, ele assumiu, em definitivo, uma cadeira na Câmara de Deputados há menos de um mês. O primeiro lugar que ele foi na CSPB. Quando ele foi ministro, o primeiro lugar que ele foi na CSPB, acho que em qualquer central. Assumiu agora há menos de um mês uma cadeira na Câmara, o primeiro lugar que ele foi na CSPB. Querendo ser o padrinho do marco regulatório através de um instrumento espetacular. Primeiro, ele já pediu licença para ser autor da primeira audiência pública lá na Comissão de Administração, que ele também faz parte. Mas, sobretudo, ele vai propor agora, a bancada dele são de 54 pessoas, mas eles são muito articulados, tanto na base do governo, quanto na oposição, no centrão, sobretudo, vão propor uma comissão especial da Câmara do Deputado, exclusivamente para discutir o marco regulatório, porque encantaram a eles, entenderam a dimensão, a revolução que é regulamentar as relações de trabalho, particularmente do Sistema S. E eu acho, e eu espero, ter convencido a todos da necessidade urgente e premente de aprovarmos o marco regulatório das relações de trabalho no setor público. Muito obrigado e me desculpe ter extrapolado demais o tempo, presidente. Briga comigo, não. Obrigado.